Eu vou começar a gravar, que é o mais importante. Tá. Bom, então, nós estamos aqui, né, para fazer, a banca, né, do Tsubasa. Cadê o Tsubasa? Então, isso que eu ia falar. Ele caiu, saiu. Ele voltou. Então, voltou. Então, tá. Então, eu primeiro queria agradecer à banca de ter concordado de participar, né, a professora Márcia, lá do Rio Grande do Sul, por um problema de condições climáticas, né, ela mandou o parecer dela por escrito. Então, eu posso depois ler o parecer dela. Márcia aí. Oi, Márcia, tudo bom? Tudo o ciclone não apareceu? Não, por enquanto não. Então tá bom. Só tem um monte de vento, mas não apareceu o ciclone. Então tá bom, que ótimo. Bom, então, Tsubasa, você pode apresentar, né, entre 30 e 40 minutos, conforme a gente tinha estabelecido, né? Mas ainda não está vendo, né? Eu acho do... Não. Mas aquela hora você tinha colocado. Sim, só um momento, tá? Peraí, eu acho que vou... Peraí, vai e volta, tudo bem. Alô, Tsubasa, você quer que eu apresente e você vá falando? Você tem a apresentação, Linda? Tenho. Não, acho que ele conseguiu. Conseguiu. Tá, então, você pode... Nós estamos vendo, pode falar. Não estamos ouvindo, não sei se ele está falando. Alô, Tsubasa, você está falando? Desligado o microfone dele. O microfone está desligado. Alô? Tsubasa, o microfone está com desenho de desligado, né? Peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Agora Alô? sim, tá vendo? Estamos vendo e ouvindo. So I would like to start my presentation about my doctoral thesis, improving the performance of attribute chart. So this is my agenda. It consists of the 5 chapters: introduction, brief review of my main concepts and results, empirical example, final remarks. The content of the presentation is dense, so I would like to sum up some part of my content, especially chapter 2, brief review of main concepts, and chapter 4, empirical example. And so, firstly, I'd like to present the introduction. The control chart, which is the object of the research, is most used in the statistical process control, and especially X-bar and S-squared charts are most popular. And usually the control charts can be classified by 2 types, and variable control charts and attribute control charts. And our focus of the research is attribute control charts. However, attribute control charts has a disadvantage of the performance and requires sample size to have qualified performance. But attribute chart has advantage of the cost, as the inspection of attribute chart is usually quick and easy. So goal of attribute chart is
usually focus on how to improve the performance and how to reduce the sample size, keeping an effective performance. So our study also is focusing on that. There are many studies related to the attribute charts. Here I picked up studies related to the X-bar TN chart, which is a focus of the research. So there is a NPX chart, for example, NPX chart and X-bar DX chart and the X-bar ATT chart. However, there's room for improvement. For example, these charts should use our gauges with the optimal warning limit. And for the X-bar ATT charts, so this statistic X-bar ATT is discrete, so there is a difficulty to reach the in control ARL at the usual value, such as 370. And after that, to solve this problem, so X-bar TN chart is proposed by the Kinino et al. And this chart has a continuous distribution and can be used with the company's usual instruments. And as an advantage, it has the similarity with the traditional X-bar chart. And then this X-bar TN method was extended to the X-bar TN S-squared TN chart and the X-bar W-bar TN chart. However, also there are room for improvement. For example, X-bar TN chart, approximately 3 sample units should be added to compete with X-bar chart, and S-squared TN chart also the almost samples 3 times larger have to be used to compete with the S-squared chart. So to improve the performance of the X-bar TN and the S-squared TN, the following 2 methods are proposed in this study. First one is SVSS, a simplified variable sample size procedure, and the second one is Klein supplementary run rules, and these charts are named X-bar TNS, S-squared TNS, X-bar TNK, and S-squared TNK respectively. These methods are chosen because of the its simplicity of the implementation. So I'd like to explain briefly the main concept of the research. Firstly, I would like to explain the X-bar TN and the S-squared TN charts. These charts are based on the assumption, some assumptions. For example, X quality characteristic X follows a normal distribution, and X is not observable, and a go/no-go gauge with 4 cut points is used. And to calculate X-bar TN and S-squared TN to plot on the control chart, 3-step procedures is required. At the first step, each sampled item is classified into 5 categories, A to E, by the range of the go/no-go gauge shown in the table below. And numbers of each class are counted as NA to NE. After that, random
a random value xtn for each sample item is generated from truncated normal distribution, which is shown on the figure, and this truncated normal distribution is truncated equally to the range of the class of the go-no-go gauge where the item are located. And then finally, the statistics xTn and S²Tn are calculated as the average of the random values and the variance of the random values. And this chart is based on the assumption in which if the process mean or variance shifts, the proportion of NA to NE will change, and it affects the statistic xTn and S²Tn. Then the control chart signals the shift and its direction as a consequence. And to establish the control charts, we should set up control limits. And to set up control limits, we should understand the in-control distribution of xtn. However, fortunately, this in-control distribution of xtn is the same distribution of the non-observable value of the quality characteristic x, as we can see on left side of the figure. So control limits for x bar tn and S²Tn is exactly same to the x bar and S², not exactly, but same to, we can consider that same to x bar and S² charts. And however, to calculate the performance by the ARL1, so we should understand also out of control distribution. But as we can see on the figure, right side of the figure, out of control distribution of the xtn is not a normal distribution. So ARL1 cannot be calculated assuming the normality of xtn x. To calculate ARL1 for x bar tn, S²Tn, so in this study, so two methods are applied. First one is an empirical distribution generated by extensive simulation. And the second one is for xtn, approximation to only for xtn, and approximation to a normal distribution. And here I would like to explain briefly normal approximation for x bar tn. So this approximation is consider the normal distribution with mean mu asterisk and the variance sigma squared asterisk. The expectation mu asterisk is a weighted average of the means of the each stratum, and the variance of the variance sigma squared asterisk also is a weighted average of the second centered moments. And we, considering this normal distribution, we can calculate the ARL1 by analytically way as a 1 divided by the power. And from now on, I would like to explain the procedure SVSS. So I will explain using this flow chart.
So in the SVSS, firstly, we should inspect the sample size NA, which is larger than another sample size NB, and compute the sample mean x bar ATN, which is the average of the random NA random values. And we can check if it's in control or out of control. That if it's in control, so we inspect with a sample size NB, so another sample size which is smaller than the NA, and compute sample mean x bar BTN, which is the average of the NB random values. And then we check if are in control or out of control. In case in control, we should return to the inspect sample size NA and compute sample mean x bar ATN, and we repeat until the control charts detect out of control. And when the control charts detect out of controls, always we should return to the inspection with a sample size NA, which is a larger sample size. To calculate estimate ARL, so we use the Markov chain approach, and with solving this problem, so ARL 0 and ARL 1 is expressed as these expressions. And then SVSS for SQLTN also the same procedure is made, and ARL 0 and ARL 1 are estimated. And then for the second method, Klein's complementary rules, this method is a simple method, and the decision is taken based on the sequence of the two successive value of x bar Tn. So if these two successive values are on the same side and beyond the control limits, we consider that the process is out of control, and otherwise we consider the process is in control. For this procedure also, we use the Markov chain approach to estimate the ARL1, both of ARL 0 and ARL 1. So to calculate the ARL 1 or ARL is use this expression En sigma. And for SQLTN also same procedure, same procedure to the process mean is used. And the expression is also the almost same expression. And I would like to show the result of the research. Firstly, we checked the accuracy of the normal approximation proposed by Kinina et al. And as we can see on the table, we observed that the normal approximation for x bar Tn is quite good if sample size is not a unit. And so this normal approximation is recommended as this method is much easier and economical than the simulation. And before the comparison of the performances of the x bar Tns and x bar Tnk,
I would like to show the performances characteristics of each control charts, expert TNS and expert TNK. So expert TNS has a better performance than the expert TN, pure expert TN in small shifts, as we can see on the table and the bold faced numbers. The larger and the other characteristics, the larger the gap between NA and NB is the two sample size are, the better expert TNS control chart performs in small shift. And range of the shift delta 1, in which the expert TNS has better performance, gets narrower as the sample size n increases. This is a tendency of the expert TNS. And similarly to the expert TNS, expert TNK performance also is better than that of the expert TN for small shifts, small process mean shift. And this advantage of the control charts gets narrower when n increases also. And finally, the comparison of the expert TNS and expert TNK. So as a result, expert TNK performs better than expert TNS in the range of small shifts. For instance, 0.2 to 1 standard deviation of the shift delta. And however, expert TNS also has an advantage in the middle range comparing to the expert TN. For example, the range between 1.2 to 1.6 standard deviation of the shift delta 1. However, the proposed control charts charts advantage to expert chart, pure traditional expert charts in the same sample is limited. So to compete with expert charts, one possibility is to add some extra sample units to the alternative attribute charts, expert TNS and expert TNK. Its approaches appeal even though the sample size is increased because inspection by attributes is always cheaper and faster than inspection by variables. And this shows the results of the expert TNS. And in case of the expert TNS, 2 additional sample units is required to compete with the expert charts, especially in the range of the 0.4 to the 1.4 standard deviation. So, or in the middle range. And in case of the expert TNK, so 1 or 2 additional sample units make competitive in the range of the 0.2 to 1 standard deviation in the small shift. So for the variance, also we check the performance individually of the each control chart. So in case of the SQL TNS, it is there is a similar tendency to the process mean expert TNS. So SQL TNS also has a better performance in the performance than the SQL TN in the lower shift. And the larger gap between NA and NB generates better performance.
and the range of the delta 2 in which the S squared TNS has better performance, which the S squared TNS has better performance gets narrower as sample size n increases. And this is a S squared TNK, a result of S squared TNK. For the Crane's supplementary rules for variance, we checked also the application for a pure S squared chart, as it was not, it has not been studied yet. And as a result, in case of the S squared K, which is S squared chart with Crane's supplementary rules, so the performance S squared K chart is a better or close to pure S squared chart in the range of the small shift if a sample size n is larger than 5. And as a result, S squared TNK has a lower performance than the pure S squared TN basically in small shift, similarly to the case of the process mean and range, which the supplementary rule affects the performance positively, gets narrower as the sample size increases, similarly to the S squared TNS. And this is a result of the S squared TN comparison of the S squared TNS and S squared TNK. And there is a similar tendency. There similar tendency to the control chart for the process mean. So S squared TNK performs better than S squared TNS in the range of a small shift, and S squared TNS chart works for a higher range comparing to the S squared TNK. And similarly to the process mean, so we tried also the addition of the extra sample units to the control charts. And this is a result. So S squared TNS chart usually require 5 additional sample units to compete with S squared charts in the range of the 1.8 to 5 times of the variance, shift of variance. And also S squared TNK required 5 additional sample units to compete with S squared chart in the range 1.1 to 2 of the shift delta 2. And as we know, there are the case in which the parameters are unknown. So in case of the process mean and variance are unknown, or they should be estimated earlier, usually at phase 1. And we made a simulation study to check how large should be the number of sample M to be used in phase 1. And in case of the STNS, XBAR TNS, a sample size of the 500 may enable to get the estimates of the unknown parameters in phase 1. And in case of the squared TNS, so it requires at least 1,000 samples at phase 1. However, XBAR TNK requires only 200 or even 100
to get the estimates of the unknown parameters in phase one. So this is the advantage of the XT and K also. And in case of the S squared T and K requires at least 500 samples at phase one. In another case, so there is a situation in which normal distribution is not adequate to represent the quality characteristic. So we tried also to apply the new method with quality characteristics XG, which is described by a gamma distribution. And as a result, we recognize that both of two methods can be replicated a similar way for replicated. And so it is can be used for other normal distributions. So this is a result. And here I would like to present briefly the empirical example. So for example, for the process mean, I use the example of the forged piston rings for automotive engines cited by Montgomery. And we showed the case of the X bar TNS and the X bar TNK, and indicating and we recognize the case. Some samples indicated that process were judged as out of control. So this is a case of the X bar TNS, and this is a case of the X bar TNK. And for the variance, we use the example of the hard brake process cited by Montgomery, and we show also the empirical examples of the both cases. So, or in case of the S squared TNS, so sample 2 is triggered a signal. And in case of the S squared TNK, sample 9 triggered a signal, and some action is required at the moment to verify and correct the process. And finally, I would like to present final remarks. So as a conclusion, so SVSS and Crane's supplementary round rules improve the performance of the control chairs X bar TN and S squared TN, especially for a small shift in term of the ARL1. And in case of the SVSS, so the largest gap sample size would be the best choice. And as a result, Crane's supplementary rules is better than SVSS in the smaller shift. And however, SVSS is preferable if the practitioners would like to monitor until the middle range of the shift. And to compete X-bar, a traditional X-bar chart, in case of the X-bar TNS, 2 additional sample units is required to detect the shift in the range shift, middle range of shift. And X-bar TNK requires only 1 additional sample if we would like to detect in the range of the less than 0.8 standard deviation. And 2 additional sample units can enable to monitor in the range of less than 1 standard deviation. And in case of the S squared TNS S chart, at least
double sample size is required to monitor the range more than 1.8. And in case of the S-squared T and K chart, only 4 sample size, which means the less than double sample size is required to compete with S-squared chart in the range of small shifts. And this improvement is significant still. For example, in case of the process variance, the sample size is almost double, because attribute evaluation is more economical and much easier than variable valuation. And when we don't know the parameters as mean and variance, so X bar T and S require 500 and samples, S squared T and S 1000 samples, and X bar T and K 100 or 200, and S squared to T and K 500 samples are required in phase 1 to estimate unknown parameters. And we also checked that the proposed chart can be used to monitor mean or variance of the non-observable and non-normal quality characteristics, such as gamma quality characteristic. And finally, we showed the empirical examples as the application to the real data. And other products, so one article is published on the Quality and Reliability Engineering International, and one article is submitted to the Computational Statistics. Okay, that's all. This is a reference used on the presentation. Okay, thank you. Obrigada, Tsubasa. Bom, eu acho que Bom, primeiro eu nem agradeci a banca, né, porque acho que a Márcia entrou depois, mas eu queria agradecer os membros da banca de concordarem de participar dessa banca, né. Então, eu queria primeiro convidar, acho que a pessoa mais longe talvez seja a Carla, lá do Rio Grande do Norte, e depois tem a Márcia, que também lá ainda está na outra ponta, né. Então, eu primeiro queria convidar a Carla para fazer as suas arguições. Carla, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar da banca e parabenizar o Tsubasa, a professora Linda, pelo trabalho. Gostei bastante da abordagem, da proposta de vocês. Então, a professora Linda tem um grande histórico, né, de contribuições em gráficos de controle, sempre procurando a melhoria dos gráficos. Então, tem mais uma abordagem para a melhoria desses gráficos. Só em termos da formatação do texto, queria dar uma sugestão para fazer um pente fino na escrita do material. Então, tem bem os conceitos, mas tem alguns detalhes de edição ali, então, fazer um pente fino em todo ele para ficar, vai ser um documento, né, que vai ficar registrado aí na universidade. Então, é importante que ele esteja bem escrito e sem erro. Então, a sugestão de fazer esse pente fino nessa edição aí do material. Sim. E gostaria de fazer alguns comentários, até para verificar o seu entendimento, qual foi a sua experiência em todo esse processo, né, que você tem um longo período na sua vinda para o Brasil, para participar disso. Então, queria que você começasse falando dessa experiência aí,
o que você tira de toda essa experiência aí no seu doutorado, na sua pós-graduação, né, que você fez mais do que o seu pós-graduação, doutorado. né? Decidi mestrado, na verdade, né? Uhum. Aqui, né? Bom, quando, na verdade, comecei, né, aqui não, aí na pós-graduação de escola politécnica, né, na verdade, minha especialidade não era da estatística, né, então, primeira coisa que era participar nas aulas de graduação, né, do professor Alinda, né, da estatística, eu comecei desde, não zero, né, mas eu tinha base de matemática, mas então, não zero, mas comecei de zero, mas assim, começando com essas aulas básicas de professora Linda, né, aí eu tive eu acho que por causa dessas aulas eu tive bons sensos, não sei, sensos de estatística, né? Aí depois disso, né, aí a professora Linda tinha muita paciência, né? Eu consegui... Primeiramente, eu tive algumas dificuldades em português também, né? Mas, assim, estudando bastante, né? Aí, por causa... com esse esforço, eu senti muito, né, eu estava me crescendo bastante, né, aí essa experiência, né, aí até conseguir mestrado e depois, né, aí consorte, né, não sei consorte, mas assim, tive a oportunidade de fazer o doutorado, né, junto com a professora Linda, né, aí essa experiência é muito, não sei como fala, né, para mim é muito, novo, né, novo e profundo, né, para ter, como fala, né, bom base de análise, né, análise, será? Sim. Então, essa experiência, né, do pós-graduação, e claro, no Brasil, né, aí eu tive a oportunidade de estudar no Brasil, né, na academia, né, então, isso era muito significante para mim. Agora estou no Japão, né, eu quero aproveitar nessa experiência, né, para ultrapassar qualquer obstáculo. Obstáculo? Obstáculo, sim. Então, isso é importante entender esse contexto, que hoje é um dia de você apresentar e tentar celebrar todas as suas conquistas até o momento. Obrigado. Então, indo mais agora, o foco no trabalho, tem algumas perguntas para... Então, eu gostaria que você resumisse o que você diz que é a sua principal contribuição aí com esse trabalho. Principal contribuição de este trabalho? Então, XPath chat and SQL chat proposed by the Quinino et al., Quinino e professor Linda, de várias pessoas, professoras, né? É muito boa ideia, né? Na verdade, né? Que utilizando mesmo com a inspeção de atributos, né? Teria bom performance, né? Mas, assim, ainda precisava acrescentar bastante não, mas assim, precisava acrescentar amostras adicionais, sim, amostras adicionais, né? Então, mas essa amostra adicionais, por exemplo, no caso competir com o gráfico de controle de x-barra, né, normal, tradicional x-barra normal, com a n igual a 5, precisava acrescentar 3 adicional, ou seja, precisava utilizar o n igual a 8, né? Mas
Pode ser que algumas indústrias acrescentam teria uma resistência para acrescentar três unidades, né? Por exemplo, né? No caso de variância, na verdade, precisava utilizar triplo, né? Amostra triplo, né? Então, isso teria alguma resistência, mas, assim, utilizando essa metodologia, especialmente Crane's Supplementary Rules, né? Poderia diminuir para apenas como que é? Amostra, unidade de amostra, né? Unidade de amostra adicional, né? Para média, né? E no caso de variância, pode ser menos de duplo, né? A quantidade dupla, né? Então, isso teria uma melhoria, né? Melhoria em termos de performance, mas também facilidade para implementar na indústria. Só uma observação aqui, para esclarecer tudo da minha pergunta. Você está resumindo a sua apresentação. Eu queria que você, Sim. por exemplo, em poucas palavras, você destacasse o que é. Isso foi minha contribuição principal. É isso que eu estava querendo com essa pergunta. Você ir lá, não, tá. Acho que a principal contribuição foi essa, em poucas palavras. Sim. Principal contribuição. O que você está trazendo? Você tem aí, pelo menos que você apresentou, que tem um artigo publicado, um submetido. Então, Sim. O que você diria que em cada um desses artigos, isso é a parte principal? Por que esses artigos, um já foi aceito? Por que o que está submetido deveria ser aceito? O que tem de inovador aí no que você está propondo? O que seria inovador? Então, melhoria de gráfico de controle, né, na verdade, neste caso é XPTN, né, SQTN, com métodos simples, como que fraccionadores podem aplicar facilmente. Isso é uma contribuição, eu acho que principal. É isso que está perguntando? Desculpa. Sim, seria. Então, o que eu acho que é importante numa defesa é você destacar o que você está contribuindo. Então, indo aí nessa linha que você falou de facilitar, você está falando dos practitioners, em termo em inglês, não sei como a gente fala isso em português, mas pessoas que vão aplicar e utilizar os gráficos. Sim. Então, essa proposta aí, ela tem umas 3 etapas. O gráfico original está propondo essas modificações. Então, por exemplo, tem uma parte de geração de números aleatórios. Então, você acha que essa parte tem já foi implementado para facilitar essa geração? Estou pensando no, por exemplo, pessoal do chão de fábrica. Sim. Então, você acha que conhecimento implementar um sistema de geração de neste caso isso. Eu acho que neste caso eu acho que primeiro implementação, eu acho que um engenheiro precisaria implementar, mas desde que implementar, né, só fraccionadores, só classificando exemplos, né? Aí colocando mesmo que Excel, mesmo que sistemas muito simples, só colocando os números, aí poderia gerar calcular, né? Calcular calcular, poderia gerar
como que é? Valores aleatórios. Então, ele tem certa simplicidade, só queria que acharia para você complementar, que precisa de alguns conhecimentos. Não diretamente o pessoal do chão de fábrica já vai fazer isso de forma tão simples. Então, teria eu queria dizer elencar esses detalhes. Sim, quando implementar, né, na verdade, né, eu acho que teria que ter algum conhecimento, mas quando operadoras que faz a inspeção, não precisaria essa especialidade. Sim, aí precisaria já ter já tem implementado. Por exemplo, assim, aí pegou 8 exemplos, aí classificou, né? Tinha 3 classe 1, por exemplo, classe A, né? Aí o computador, ou não sei, celular, tanto faz, mas colocando esse 3 no A, né? Aí, clicado result, resultado, alguma coisa assim, sairia o resultado, né? Por exemplo, né? Então, só queria complementar isso, não, precisa ter algumas ferramentas auxiliares para poder implementação de geração de valores, sim. Aí, outro ponto em comparação, se fizer a comparação com os gráficos tradicionais do X-barra e do S, especialmente no caso onde os parâmetros não são conhecidos. Então, você mencionou aí que precisaria dos tamanhos de amostra para cada um dos gráficos. Sim. Você está propondo tamanho de amostra para poder fazer essa estimativa. Comparando com o gráfico tradicional, você tem essa ideia de quantos seriam esse tamanho da amostra, se fosse um X-barra clássico e um S clássico? Lá no finalzinho, quase. Pode botar nos resultados, né? Aqui, né? Quando... Entendi. Você está fazendo essa entre, né? Você acha que seria interessante colocar qual seria o tamanho se fosse o clássico do X-barra. Sim. Sim, no caso de a X-barra normal, né? É isso que, por exemplo, neste caso, X-barra normal, quanto que seria precisaria, né, para ter esse não ter na cabeça, né, na verdade, né, mas assim, como a gente usou, referenciou, né, ou um artigo também, então, com certeza que teria lá, né, mais números exatos, né, então, sim, é como a professora sugeriu, né, e eu poderia, assim, comparar, né, seria mais claro, né, que quanto precisaria, não sei. No caso, a gente implementar, né, esses novos métodos, né, aí qual como que é, volume, né, que precisaria, né, sim. Mas Carlos, posso responder essa pergunta? Isso está no artigo do Klein. No artigo do Klein, precisa de mais ou menos 500 também, para o X-barra normal. Então, a magnitude é semelhante. É mais semelhante. Isso no artigo do Klein. Então, acho que mais um motivo aí para colocar esse aí, ainda mais que ele é semelhante, para reforçar ainda. E fica essa questão comparando com o X-barra e o S. Obrigada pela complementação. Só um momento aqui. E queria que você comentasse, por exemplo, o esforço computacional para fazer essas simulações. Cada simulação dessas demora muito, é mais rápido?
Desculpa, qual a simulação? Os estudos de simulação que você fez para fazer as comparações. Para comparações de resultado normal. Sim. Sim. Na verdade, sim, demora, sim. Porque precisa criar o distribuição empirical, né? Especialmente no caso de variância. No caso de X/Tn, a gente pode usar também o normal approximation, né? Aproximação normal. Neste caso é rápido, não demora tanto, algumas horas, 2 horas, 3 horas, alguma coisa assim, e dá para sair. Mas assim, no caso de variância, sim, demora alguns dias para fazer para sair todos os resultados. Então, quando você atingiu, né, o objetivo, fez a análise, viu que melhorava, então as propostas melhoram, os gráficos originais propostos, e ele está diminuindo mais o número de amostras adicionais comparado com o tradicional do X/barra e o S. Sim, sim. Se você tem variáveis que são fáceis de você medir, não sejam tão difíceis de medir, você recomendaria só proposta ou sugeriria o tradicional, X/barra e S? Desculpa, pode repetir de novo? Eu entendi que a aplicação para esse é Sim. principalmente quando vocês têm dificuldade ou é caro você obter a Sim. resposta. Uhum. E numa situação que não seja tão caro, você fazer essa observação da variável em si, ter o valor da variável, em vez de fazer um gráfico por variável por atributo. Como você já está com um valor bem próximo, o que você recomendaria? Fazer um gráfico por variável, ou usar essa abordagem? Então, inspeção, então, seria tão caro? É isso? É isso, né? Se não for caro, né? Não demoraria, não seria muito difícil, né? Claro, o gráfico de variable, né? Control chat seria melhor, né? Utilizar, né? Mas isso precisaria verificar, né? Qual a diferença, né? A diferença de custo, né? Eu precisaria fazer um estudo, né? Mas, claro, se fosse não é caro, é fácil, né? De medir, né? Fazer a inspeção. Mas é como o Montgomery também está falando, né? Claro, medindo um produto, né? Com a detalhe, né? Por exemplo, até depois de vírgula, né? Vírgula medindo exata, né? Medindo alguma coisa exata, com certeza que bem mais como fala, time consuming, né? Então neste caso seria muito, pela minha opinião, muito raro, né? Que variable é muito, como que fala? Medição variable, não sei como, quando fazer a medição exata, né? Seria mais barato que a medição de atributo. Eu acho que se for fácil, por exemplo, tem que instalar, né, alguma sensor ou alguma coisa assim, sensor muito bom ou alguma coisa assim. Isso também teria um investimento, né, significante. Então, isso também precisaria outro estudo, ou seja, mais custoso também. Queria saber, por exemplo, se você acha que essas melhorias que já foram feitas, então elas já seriam suficientes para você
advogar, falar sobre o método por atributo, mesmo que essa diferença fosse pequena. Então, você está tentando se aproximar do tamanho de amostra no gráfico por variável. Então, você acha que você já chegou num nível de melhoria que seria suficiente para você usar esses outros argumentos de, então se eu tenho pode ser que você já tenha na sua empresa um esquema já para medir variável, mas como você falou, isso pode ter um custo, você já tem, mas será que se eu fizer um outro método que seja menos custoso, eu já tenho esse meu método, passar a medir por atributo ao invés de medir por variável, e eu já tenho, você acha que esse seu método já é suficiente para você fazer uma troca de um local que mede por variável para passar a medir por atributo? A minha pergunta era nesse sentido. Você acha que já atingiu um nível de melhoria suficiente para poder fazer essa troca? Entendi. Então, agora eu vou advogar a medição por atributo. Entendi. Pela minha opinião, no caso de média, né, do processo no média, x/k, por exemplo, como a amostra adicional pode ser só único, né, só né? Então, no caso de média, poderia ser o objetivo, né, poderia ser atingidos, né? Mas, assim, no caso de variância, como precisaria ainda quase duplo, né? A amostra mais volume duplo, então pode ser que teria mais espaço para melhoria. Pode ser que teria outro método para melhoria só para variância, por exemplo. Não sei se respondi sua pergunta. Sim. Com essa experiência que você adquiriu, já fazendo essas simulações, estudando várias opções, você teria uma sugestão do que poderia ser feito no futuro para melhorar ainda mais? Teria outra sugestão para melhorar ainda mais. Você falou que, principalmente o de variância. Variância. Por exemplo, disclaimers, supplementary rules, né? Eu usei o 2 over 2, né? Então, só dois valores sequentes estaria no mesmo lado, né? E superior do que o limite de controle, né? Mas essa regra é muito simples, né? Então melhorou bastante, né? O do desempenho, mas essa regra poderia como fala, modificado também. Por exemplo, outro método era 2 over 3, né? Então observa três observações e se entraria 2 por 3, né? Aí detecta como que causas especiais, né? E então a gente sabe que essa, por exemplo, 2 over 3 é melhor, né? Melhor do que 2 over 2, né? Mas assim, um pouco complicado para fazer decisão, né? Por o practitionador, né? Mas assim, poderia ter outras regras como que é? Suplementares, né? Eu poderia pensar outras regras suplementares ou utilizar o outro QSUM ou EWMA ou alguma coisa assim, também poderia melhorar o desempenho. Mas o problema é que ficaria um pouco complicado para
practitionadores, mas teria algumas ideias para melhoria. Muito obrigada aí pelas respostas. Fiquei satisfeita aí com as respostas. Ah, tá bom. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Eu agradeço as suas sugestões, as suas observações. Eu queria convidar agora a professora Márcia. Okay. Can you hear me? Yep. Yeah, okay. First of all, thank you for giving me opportunity to learning from you. I wrote my considerations in Portuguese, and Okay. so I will ask you for Portuguese sometimes, but you can answer me in English if you prefer. No problem. If you ask in Portuguese, I should answer in Portuguese. I can't use two languages. How long were you in Brazil? How long in Were Brazil? you in Brazil? Yes. And for 13 years. 7 years. You speak very well. Yeah. In Portuguese. Okay. So I have a few points to highlight for you, and I wrote this report, and I sent it to Linda with more details. Okay. And I will just speak about some questions or some things that I thought while I was reading. Mm-hmm. And I haven't understood that you had already published some papers. Okay. But it's okay. Congratulations. Congratulations for your research. I will start to speak in Portuguese, so because eu considerei fácil de entender e ler o teu trabalho. Eu entendi a estrutura simples, né, que tu fizesse, e alguns pontos que eu acho que são interessantes, por exemplo, que a Carla falou, que foi difícil para mim distinguir as contribuições dos autores anteriores, como Kino, Alu e outro nome que eu não lembro, Cruz, outros autores, sim, e a tua contribuição. Né? Então, as fronteiras, né, borders, entre a tua contribuição e dos outros autores. O que este trabalho trouxe de novo, né? Eu penso que isso poderia estar escrito no início, dizendo, a variância, um esforço computacional maior, alguma coisa desse tipo no início, só uma sugestão. Entendi. Então, parte da introdução, né, de revisão de literaturas. Okay. Então, isso acho que a Carla falou. Outro ponto, como é Industrial Engineering, né, eu sou, de fato, estatística, mas eu fiz mestrado e doutorado em Industrial Engineering, e eu li como uma perspectiva da engenharia, não da estatística. Mas o estilo de escrever, né, toda a redação é mais da estatística, né, o que não é ruim, eu acho ótimo. Só que eu senti um pouco de falta de, por exemplo, além de usar o ARL, sim. Como indicador de eficiência, falar um pouco da questão econômica, como que os gestores poderiam verificar a economia, né, como provar que o método ele pode trazer mais economia e facilidade o uso, né? Então, falar um pouco das implicações gerenciais, né? Senti um pouco de falta disso, por ser da produção, né? Mas, claro que isso depende da revista, do journal que tu escolher para publicar, né? Sim. Então, por exemplo, as condições da indústria de implantação, né? Acho que a Carla também mencionou isso, né?
como provar, né, questão de custo, economia e a questão da tecnologia também, né, que eu acho que não foi muito falada, não é? Porque hoje a gente tem acesso a sensores, né, para coletar um grande volume de dados na indústria, e às vezes tem muita dificuldade em planejar e usar esses dados efetivamente como input, né, para um guidelines, né, para um decision guidelines, por exemplo, decision makers. Então, acho que dependendo do teu foco da revista, ou talvez terminar, né, ou nas conclusions, falar um pouco, né, sobre essa parte de como que os gestores poderiam utilizar, se empoderar, né, usar esse conhecimento para reduzir custos, melhorar a qualidade, enfim, né. Ok. Eu gostei dos exemplos empíricos, eu acho que a ordem, né, a sequência que tu colocou é muito didática. Como Montgomery, né, tu explica o modelo mais simples, depois o procedimento quando não é normal, depois quando não conhece o parâmetro. Eu gostei muito dessa sequência, eu acho que ajuda muito a entender. E uma coisa que, não sei se eu estou sendo muito... Uma coisa que eu também destaquei aqui, Sim. é acho que a Carla também falou, né, a questão de uma reflexão, né, por exemplo, o que os gestores da indústria demandam, requerem, né, em termos de análise hoje em dia, de quebra de máquina ou de confiabilidade, e também, se tu não pensou no futuro, em usar alguma coisa desse X-barra com Q-zoom control chart, né, com o método Q-zoom, que ele tem mais sensibilidade às vezes, e o IWMA, né, Exponential Weight Model Analysis, acho que é isso. Quer dizer, eu acho que isso poderia ser um futuro, não é? E um pouco mais usando essas técnicas também. Sim. E, por fim, eu também coloco que eu vejo que a última pergunta da Carla, relacionada a se não tiver custo, eu usaria ou não usaria teu método, né? Eu acredito que eu usaria sempre, porque eu conseguiria controlar mais características, mais variables. Então, o método que está propondo aqui, para mim, é realmente muito interessante e muito útil, mesmo em condições onde seria mais fácil atributos. Eu acredito que ele poderia ser usado com vantagem em relação a isso, porque o esforço aqui talvez seja mais de programação, não sei, do que realmente deixar mais automatizado a coleta, E, complementar a isso, eu diria que o que as empresas hoje, na minha opinião, elas usam muito dashboards e usam mais Python do que R, né? Então, conseguir implementar isso no Python para as empresas, elas não precisam saber o que tem a parte estatística, né? Elas precisam ter algo mais fácil de interpretar, mais ágil, né? Usando as metodologias ágeis, com dashboards, enfim, comunicar os resultados que são úteis para os gestores. Eu acredito que também seria interessante, talvez no futuro, programar isso em Python, né, para vender, vamos dizer assim, para as empresas essa solução. Tá? E eu gostei dos apêndices, eu acho que é muito importante ter o R ali. E a minha pergunta é se tu teve que elaborar algum package do R, criar algum, ou tu usou rotinas conhecidas? Na verdade, usou alguns pacotes, né, para gerar por exemplo,
valores aleatórios por distribuição truncada, né? Isso a gente precisava usar alguns pacotes, né? Mas é para fazer a simulação, para estruturar a simulação, então usei mais básicos, né? Mais condições, loop, né? Ainda repetição, eu usei mais repetição de programação. Talvez pudesse precisar de um pacote. Eu acho que é isso, acho que algumas coisas eu escrevi ali, porque eu não sabia se estaria online, e especialmente isso, enquanto tese, eu não consegui ver muito a contribuição do que a tua contribuição em relação aos outros, embora eu sei que ficou mais claro na tua apresentação, e a questão também de escrever um pouco no final, como é Industrial Engineering, sobre a questão econômica, a questão de implantação, a questão do Python, dashboard, não sei. Eu acho que é isso, as outras considerações, elas estão escritas, e obrigada pela oportunidade, obrigada, Linda. Obrigado pelas sugestões. Obrigada, Márcia, pelas sugestões, estão anotadas aqui. Agora eu convido o professor Frederico para dar a sua contribuição aqui. Okay. First of all, I greet all the members of the evaluation committee, advisor Professor Linda, and the candidate Tsubasa. I'd like to thank you for the invitation and congratulate Tsubasa for completing this step, and to Professor Linda for the guided work. There's a renewed interest in the search for improvements in control charts, which is evidenced by the growing number of articles that I can find in the field. I enjoyed reading your work, Tsubasa, and I found it interesting and challenging. I could not find any obvious mistake. And after reading definitions of doctoral theses in the field, I conclude that yours falls into the category of contributions that the graduate program expects. I also believe that your work is important to many applied researchers in the field. Now, I have a few questions that I hope you enjoy answering. Okay? Okay. First of all, what part of your thesis are you most proud of? Sorry? I couldn't What hear. part of your thesis you are most proud of? Which part? Which part? Just one. We can see just one. Just one part? Yeah. Which part you think is the best part of your work? The best part of my... Yeah, you are most proud of doing it. Yeah, best part is a result of the cranes 2 over 2 rules for the expert EN. So, so maybe I think Cranes 1 is a good choice. Yeah. Maybe here. So maybe looking comparing to the expert chat, the expert TNK chat, and for example, right hand of the figure showing that the procedure is really effective. For example, just adding the one additional sample
So or 6, when it is n equal 6, so it is competitive than the x bar with x bar 5. This is, I think, impressive. So this result is maybe the best part of the study. Yeah, I agree. And this is the best part you found. What is the part of your work that you find most innovative? I mean, most creative, most different from the other parts. Most creative. Most creative. Most innovative, which is innovation. Innovation. Yeah, most innovative. Innovative. Mm. Yeah. So maybe yes. So this finding of the Crane's supplementary rules 2 over 2 is I don't know, to applying to the expert TN is maybe innovative. It's simple, it's not easy, but improved a lot of the performance. So this simplicity is more innovative. So if I say a part of, I don't know, a part of theory of the 2 over 2 for the X bar, or I don't know. Sorry. Yeah, this. No, that's okay. I think this combination is quite innovative. Yeah. This idea of the combination is suggestion is maybe more innovative in the study. Okay, thank you. And what part do you think needs more research, needs more development, future developments? Which part you think that needs more research for you or for somebody else? That part that advanced you think needs more work. Okay. So, no. No. So as I told you the Marcia, so I think the case for the variance is there are room for the improvements. So as SQLTN is not like a sensitive and not sensitive, less sensitive than the case of the mean. So these parts can be studied much more, maybe. And of course, as I answer to the Carla, so we can try the Kusum or either in other alternative methods, maybe. Yeah. I think good choices. Quite good choices. Well, we're here to verify that this work is really ours. This is our first task here. Also, we need to check that you understand what we have done. And finally, we need to verify that your work is work a PhD that is, if it's a contribution to the knowledge, to the scientific knowledge in the area. Tsubasa, I'm quite comfortable assuming that the answer
to these three questions are likely yes. So I think I congratulate you and Linda for the job well done. And again, I thank you for the opportunity for reading your work. Very impressive. Since we were together here for your qualifications, for your qualifying, even there, I thought that you had a quite piece of work here. So again, I thank you, Linda, and that's yours, the word again. Yeah. Okay. Thank you, Frederico. Now, I would like to invite Professor Alane. Laine? Pera só um pouquinho, desculpa. Eu estava só pedindo para... Tem um seminário de séries que eu só vou pôr para gravar, e o professor Rota vai apresentar, e eu pedi para ele fazer isso lá, e aí eu não vou ver, mas eu tenho que pôr para gravar, porque eu que gerei o convite, sabe? Aquela coisa do Meet, né? Então, acho que eu que consigo fazer as coisas, então é complicado, né? Vou colocar aqui, gente. Viu, eu anotei umas pouquinhas coisas, né, mas estou muito feliz que também achei que demorou, e aí de repente já é maio, e aí já está a defesa, né, do Tsubasa, fiquei super feliz, tá? Eu anotei umas pouquinhas coisas aqui no seu documento mesmo, e qualquer coisa aí eu te mando, tá? Sim, obrigado. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, eu anotei aqui. Puxa vida. Então, eu anotei pouquinhas coisas, só mais no resumo, tá? Que eu te passo depois, acho que... Eu ia te perguntar mais sobre coisas, sobre a estimação quando os parâmetros não são conhecidos. Você acha que dá simplesmente para dar uma aumentada na amostra de modo a compensar isso? Que é isso que eu queria fazer. Tá bom? Da parte, quando não conhecidos, aumenta amostras? Desculpa. Não. Você tem lá no capítulo 7, né, que você fez uma estimação quando Sim. os parâmetros são não conhecidos, né? Sim. Não conhecidos, né? Sim. Então, aí a gente, eu queria saber, você acha que eu simplesmente poderia só aumentar um pouco o tamanho da amostra? Quando não conhecidos, aumentar a amostra? Desculpa, não peguei. Para compensar, sabe, para gerar um ARL equivalente. Entendi. O que você acha? Dá para fazer uma coisa assim em alguns estudos? Porque o ARL é um pouquinho menor, né, quando os parâmetros são desconhecidos e a gente está estimando, né? Então, não sei se a Linda também acha isso, que eu posso tentar só aumentar um pouquinho da amostra para compensar isso. Eu nem entendi que você quis dizer aumentar um pouquinho da amostra aqui. O N sendo um pouquinho maior, não faria o ARL ficar um pouquinho maior para compensar isso? Sim. Eu acho que sim, que na verdade isso. Eu estou querendo ajeitar, né? É que esse negócio 5, a maioria dos estudos eles consideram com N igual a 5, mas eu acho que pode, porque na verdade você precisaria de 2.500, né? Você quis fazer o N igual a 10, por exemplo? Um pouco, né, porque eu acho que deve depender da variância desses estimadores, enfim, deve dar um jeito de fazer isso, né? Eu acho que para acelerar, né, por exemplo,
pega 5 unidades por hora, por exemplo, né? Aí demoraria vários dias, tem que gastar muitos dias, né? Mas para acelerar, sim, claro, a gente poderia aumentar também, né? N igual 8 e tal, mas isso depende da estação da indústria, né? Eu acho, né? Também depende da produção, né? Porque, sei lá, Depende da produção. Se a gente entrar no meio da produção, não podemos, por exemplo, se precisaria alterar o processo, né, na produção, então não seria ideal, né, para mudar o tamanho de amostra, mas se poder, sim, se aumentar, eu acredito que poderia acelerar, né, mais, né, Para compensar, né? Assim, sabe? é, É que eu achei que dava para fazer de algum jeito meio. Assim, seria uma perspectiva do que fazer, né? O trabalho de vocês já tem bastante coisa publicada, né? E outra coisa que eu ia perguntar, o que vocês ainda têm que publicar? Aqui ainda não está submetido. ainda não está submetido, seria, como que era? acho que a parte do client que a gente Variância, não parte da tava, variância. Eu acho que Que legal, eu adorei essa coisa do Klein, né? Assim, eu acho que é bem prático dizer, ó, tá acima de novo, ou tá abaixo, né? Então, como eu não sou mais focado na parte de controle, né? Aprendi com a Linda, né? Só sim. o básico, então adorei. Legal, ainda tem mais coisas para publicar, então, né? Ainda faltaria na verdade, poderia aproveitar, né, da parte da variância, né, para clients, né, usando clients, parte da variância, né. Eu também coloquei aqui que acho que ainda falta, assim, no texto eu colocaria assim, eu só comentei aqui de formatar algumas coisas de tabela e tudo, mas já está até publicado, né? Eu adorei os seus agradecimentos, acho que você fala muito bem, né? Puxa, e escreve, tá muito bom o texto, né? Então tem poucas sugestões que eu vou te mandar no abstract, né? Tá, minha dúvida era mais disso quando o parâmetro não é conhecido, como nunca é na prática, a gente estima levar isso em conta e talvez dar uma aumentadinha no tamanho da amostra para compensar, né? E a outra coisa o que eu coloquei aqui? Isso, poucas sugestões. E também, acho que você não pode publicar a tese, porque você está publicando os artigos, e aí dá um problema com copyright, tá? Porque acho que no texto tá assim, que esse texto vai ficar disponível, viu, Linda e Tsubasa? Tem isso de não publicar a tese, tem que publicar uns artigos como tese, não publicar a tese lá pública no Teses USP, né? Se vocês verem isso, se tem algum conflito com as revistas que vocês estão publicando, tá bom? mas ele não tá igual, a gente fez em formato de tese isso aqui, viu, Lene? Porque para ser... E tudo bem de pôr, porque assim, em geral a revista, você manda para a revista dizendo que aquilo é inédito e não está publicado em outro lugar. Então a gente tem essa coisa do copyright, assim, vira direito da revista, sabe? Tá bom? A gente deixa não público por muito tempo, tem toda uma coisa de não deixar lá na tese, enfim, tem uma questão de copyright aí envolvida. Não publicar o tese, isso, né? A tese porque se você tem um artigo, a revista que cobra até assinatura e tudo, ela não quer que esteja público no Teses USP, entendeu? Enfim, a gente aqui no IME tem esse cuidado, então era só isso mesmo, né? Mas eu queria parabenizar, assim, o trabalho, né? Tem já 2 artigos, tem mais coisas para extrair, tem o efeito da variável dos parâmetros aí que são estimados e tudo, né? Então, eu queria só parabenizar mesmo e agradecer poder ter visto o seu trabalho, parabéns, adorei seu texto, desejo, muito sucesso para você, Tsubasa. Obrigadão, viu? Obrigado. Obrigadão. Obrigada, Laine. Deixa eu ver se o Roberto disse que ia entrar, mas eu não sei se ele está aí, eu acho que ele não está.
Olivia, eu posso fazer um comentário? Sim? Eu acho que a preocupação da LAN procede, mas eu estou vendo aqui que o texto da tese, ele não é exatamente o texto dos papers. Não, não Então, eu acho que não dá conflito, não. Só se as revistas, elas não se opõem, nem mesmo que a gente mantenha no lugar público o manuscrito, desde que ele não seja exatamente no formato da revista. Quer dizer, aquele formato de pré-print do LaTeX, elas não se importam, ela não aceita que a gente mantenha exatamente, quer dizer, se o Tsubasa pegasse e colocasse exatamente o PDF da Kirei, por exemplo, aí eles não gostariam. Mas Bom saber, viu? É que eu achei que tinha uma coisa, assim, dependendo da revista, principalmente, mas brigadão. Não, assim, a gente pode manter até naqueles archives, aquele site archive, a gente pode mandar o preprint para lá e submeter direto. Muitas revistas aceitam até que a gente saber o link archive. E aí lá no archive a gente fala que a versão final está no site da revista e tal. Mas eu acho que o Tsubasa já tomou cuidado de o texto não ficar ipsis literi. Não está letra, igual. né? Não está igual aos papers. Nem o paper, não está nem igual ao paper, nem igual ao manuscrito em revisão. Então, assim, eu acho que não vai ter esse conflito, esse perigo, não. Só queria fazer os comentários. Tá bom. Bom, eu acho que agora eu vou ter que pedir para as pessoas que não são da banca saírem um pouco e depois eu chamo você de volta, Tsubasa. Tá ok? Eu vou parar a gravação aqui, tá? Que agora essa parte a gente não precisa gravar. Então vou sair, né? Rapidinho. Né? Isso, depois eu te chamo. Tá ok? André, você precisa sair.